Quero aqui convidar essa mulher de Deus, missionária Dalma, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com a gente, dizer que essa igreja te ama, dizer que não foi o pastor César, não foi os demais pastores que te trouxeram aqui, mas foi Deus que preparou essa noite para a minha vida e para a tua vida. Amados irmãos, Deus abençoe você, irmã, que esteja sempre abençoando a tua caminhada. Deus possa sempre estar te usando de forma muito especial, porque quem te chamou não foi o homem, não foi o próprio Deus. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém, gente? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus, vamos? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. Eu quero agradecer por poder estar com os irmãos adorando a Deus. Pastor César, todos os demais pastores que sempre têm esse carinho por nós, sempre quando nós estamos passando por água boa, mesmo sem estar pregando, os irmãos sempre nos tratam muito bem, né? O profeta Samuel, sempre quando a gente passa ali, esta família que sempre me hospeda. Aqui eu fico na casa de tanta gente que se eu for falar o nome, fico lá no pastor, né? O povo aqui cuida da gente muito bem. Pastor João, pastor Anaís, sempre tem um carinho especial por nós e também nós temos por essa igreja. Missionária Fabiana Oliveira, que sempre tem nos acompanhado na obra de Deus também. A minha amiga Nel, lá de São José do Xingu, que fazia dia que a gente queria se encontrar, e hoje estou saindo na recepção do hotel, dou de cara com ela. Eu disse: eita Jesus, o Senhor revela mesmo o profundo, o oculto e o escondido, né? A diaconisa Vanessa que me acompanha. Enfim, que Deus vos abençoe. Abriu a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 8. Deus me deu essa palavra hoje à tarde e eu quero ministrar aquilo que Deus colocou ao meu coração. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo de número 8: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas. Repita comigo esta palavra e diga: curadas. Diga animado, que crente não dorme sem jantar, está muito mole para quem vai comer antes de dormir. Vamos lá, diga 1, 2, 3, diga: curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Eu quero que você pegue na mão desta pessoa, olhe para ele e diga: Jesus. Não, diga bonito, que é o tema da mensagem. Diga: Jesus colocará a sua casa em ordem. Aí agora eu quero que você senta, que eu vou começar a pregar. Mas senta glorificando o nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor vai falar no livro de Lucas acerca do ministério de Jesus. Se você for olhar, o escritor Lucas escreve 2 livros da Bíblia. Lucas vai escrever o próprio livro que leva o seu próprio nome, chamado Lucas, e o livro também de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que no livro de Lucas existem algumas informações exclusivas sobre a vida de Jesus. Como, por exemplo, você vai perceber que no livro de Lucas vai narrar quando Jesus visita o templo aos 12 anos, vai falar acerca da parábola do bom samaritano e do filho pródigo. Quando nós olhamos Deus usar o doutor Lucas, ele vai trazer na sua época, olhe para cá, senão você não vai entender. Lucas vai trazer um Jesus que ninguém conhece. Lucas vai trazer na sua narrativa
um Jesus que por ele viria a salvação para todos, porque até então o povo entendia que a salvação era só para os judeus. Então, quando Lucas começa a escrever o seu livro, ele traz um Jesus que quebra paradigma, ele traz um Jesus que quebra protocolo, ele traz um Jesus que, em vez de matar, estende a mão para sarar e para curar. Quando Lucas vai escrever no seu evangelho, ele traz um Jesus que ama ao invés de rejeitar. Ele traz na sua apresentação do evangelho um Jesus que dá mais valor para pessoas do que para coisas. Você vai ver Jesus sendo citado no evangelho de Lucas, um Jesus que começa a amar pessoas que eram excluídas pela sociedade. Porque se você conhece a Bíblia, você sabe que naquela época as mulheres não tinham valor. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que naquela época era humilhada as mulheres, os estrangeiros eram humilhados, os pobres eram humilhados, os doentes não tinham lugar, e os pecadores nem se fala. Para alguns a condenação era a morte. Aí Lucas começa a escrever no seu contexto bíblico, no capítulo de número 8, que surge um Jesus. Eu vou começar a pregar. Surge um Jesus pregando de cidade em cidade. Agora no seu evangelho surge um Jesus pregando de aldeia em aldeia e anunciando um evangelho tão simples, anunciando um evangelho tão cheio de simplicidade, mas que aonde aquele evangelho chegava com salvação. Ah não, se tu não der um glória eu tenho que pular no teu cangote. Um evangelho tão simples, mas que chegava com cura, que chegava sarando de dentro para fora, chegava restaurando, chegava libertando. E aonde Jesus chega até hoje, a primeira palavra profética, ainda tem milagre, viu? Ainda tem salvação e ainda tem cura. E ele já chegou aqui. Aliás, quando você chegou para adorar, Jesus já estava aqui te esperando para prestar esse culto de ação de graças a ele. Jesus surge pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho. Aí a Bíblia vai dizer, olha para cá, e acompanhava Jesus os seus discípulos, e também acompanhava Jesus uma grande multidão. Vem comigo, uma grande multidão. Nós sabemos que no meio daquela multidão tinha gente que estava lá para adorar, outros para fuxicar, outros para comer, porque naquela época tinha uma fome danada, e Jesus direto multiplicava as coisas. Irmão, belisca quem está do teu lado, que eu vou começar a pregar, olha para ele e diga assim, ei, não espanta não, no meio da multidão tem todo tipo de gente. Não, olha na cara dele assim, dá um sorrisinho colgado para ele, diga aí, no meio da multidão tem todo tipo de gente, irmão. No meio da multidão daquela época tinha uns adorando, tinha outros fuxicando, tinha outros caçando motivo para matar Jesus, irmão, e é assim até hoje. Mas eu posso até, eu vou comer, oh meu Deus do céu, eu posso até estar no meio da multidão, mas eu vim para adorar. Tem mais alguém que veio para adorar? Tem mais alguém que está no meio da multidão, mas sabe que veio para adorar a Jesus? No meio da multidão tinha homens, no meio da multidão tinha algumas mulheres, no meio da multidão alguns fariseus, saduceus. No meio da multidão tem todo tipo de gente. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora, pregando de cidade em cidade, tem hora que Jesus parece que gosta de confusão, irmão. Porque Jesus poderia escolher qualquer pessoa daquela época para usar. Só que a Bíblia diz que Jesus vai de cidade em cidade, aldeia em aldeia. E a Bíblia diz que quando ele chega num determinado lugar, ele vê as mulheres e ele diz, eu vou começar a usar vocês. Não, eu vou falar de novo, eu vou começar a usar vocês. Aí tem gente que acha bonito Jesus usar as mulheres no trabalho do evangelho. É porque tu não conhece como é que era a cultura daquela época. Eu percebo na Bíblia que Jesus usa as pessoas mais improváveis, irmão. Olha para cá, eu vim aqui ser profeta, não vim aqui brincar não. Jesus usa aquelas pessoas que a pessoa olha para ele e fala assim, tem mais jeito não, cachaceiro. Tem mais jeito não, drogado. Tem mais jeito não, perdido. Tem mais jeito não, já foi facado no bucho, as tripas já ficou para fora. Não tem jeito mais não, esse aí já está na tábua da beirada, passou no fio da espada um bocado de vez. Esse daí não tem jeito para ele não, irmão. Jesus parece que gosta desse povo.
Jesus gosta de quem alguém olha para ele e diz que não tem mais jeito. É por isso que nessa noite eu vim liberar uma palavra profética sobre a tua casa. Nós estamos debaixo de uma nuvem de glória, e quem já chegou nesse culto percebeu. Jesus autoriza eu dizer para você nessa noite: aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, é essa pessoa que Jesus quer usar para fazer milagre, para levantar, para curar e para operar milagre e provar que Ele é Jesus. Jesus chega nas cidades e nas aldeias. Jesus olha algumas mulheres, chama elas para o trabalho do evangelho e diz: quero usar vocês. Só que deixa eu te contar como é que era a cultura daquela época. Ser mulher no Brasil é muito bom, gente. Tem muitas mulheres aqui que tem carro, o homem tem carro, a mulher trabalha, a mulher vai e volta. Nós estamos falando de uma cultura judaica. Naquela época, a cultura judaica proibia a mulher de... Pode dizer que a proibição era maior para as mulheres do que a liberação. Na verdade, aquela cultura judaica, nós estamos falando do povo de Israel. As mulheres eram o ser mais desfavorecido da sua época. Aí Jesus chega e vai mexer com esse tipo de gente. Jesus não podia escolher outra pessoa. Aí, para você perceber que naquela época os homens podiam fazer tudo e as mulheres não podiam fazer nada. Quer ver um exemplo? Um homem na sua época poderia ter 1, 2, 3, 4 mulheres. E a mulher, irmão, que lei danada era aquela? Se a mulher fosse pega no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte, para dar exemplo para as demais. Aí Jesus chega nas aldeias e escolhe esse povo para ser usado. Jesus agora, ele sabia que a mulher na sua época era obrigada a cuidar dos filhos, era obrigada a ser ali como que eu vou colocar assim, bem simples para você entender? Era mais uma propriedade do marido. A época era essa, meus queridos irmãos. O marido considerava a mulher da sua época como uma propriedade. A mulher da sua época, para você entender aonde que Jesus vai mexer, se ela não tivesse filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada. Aí Jesus chega na cidade, nas aldeias e diz: eu vou levantar vocês. Não, se tu não der um glória a Jesus é porque tu não chegou nesse culto, não. Aí tu tá aqui achando que ainda é possível Jesus libertar o teu marido? Pelo amor de Deus. Ainda tu tá aqui achando que é impossível Deus operar milagre na tua casa? Pelo amor de Deus. Tu ainda tá aqui cabisbaixo e abatido dizendo: é impossível ele operar milagre no meio da minha família, né? Não, querido. Jesus ainda quebra protocolo no século 21, quando ele quer abençoar, quando ele quer salvar e quando ele quer libertar. Dá para dar um glória para Jesus aí, concordando com essa palavra? A mulher da sua época teria que plantar, teria que colher. A mulher da sua época malhava o trigo, a cevada, o cereal, preparava o pão, cozinhava, buscava água na fonte, fiava, tecia o linho, tecia a lã, fazia roupa, cuidava da família, cuidava dos filhos. E ainda um detalhe muito importante: naquela época as mulheres não podiam cultuar. Sonara, a senhora tem certeza? A Bíblia vai dizer que Ana ora para Deus dar um menino no busto dela. Está assim na Bíblia ou não está? É porque eu sou minha paraibana. Aí eu falo assim para tu entender. Diga glória a Jesus. Ana ora e pede um menino no busto. Ela diz: Senhor, eu quero um menino, um homem, vou entregar para o Senhor no templo. Só que se você ver, você não vai ver dizendo na Bíblia que Ana adorou a Deus com o seu holocausto. O sonho era dela, mas segundo a lei daquela época, a mulher não poderia oferecer holocausto. Quem oferecia eram os homens, irmãos. A mulher naquela época nem liberação para adorar não tinha. Nas sinagogas, nos templos, tinha locais que a mulher não podia entrar. O marido levava a mulher para a igreja para adorar e ela tinha que ficar na parte inferior, não poderia adorar. E esse contexto bíblico é que Jesus chega para levantar esse povo. Agora você imagina, oh meu Deus do céu, você imagina uma mulher que nem liberdade de levantar a mão não tinha, não podia adorar. Aí Jesus chega de cidade em aldeia, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Aí Jesus olha
olha para aquele povo desfavorecido. Jesus olha para, irmão, o olhar de Jesus não é igual o meu e o seu, não. A sociedade julga muito pela roupa que a gente veste. A sociedade julga muito pela casa que a gente mora. A sociedade julga muito pelo anel, pelos ouros que a gente carrega. Mas quando Jesus olha para mim, para você, Ele conhece quem tem essência, quem não tem. Ele conhece quem tem vida com Deus, quem não tem. Ele conhece quem tem particular com Ele, quem não tem. E quando Jesus chega para levantar essas mulheres, Jesus conhecia a cultura, Jesus sabia os protocolos que deveria ser quebrado. Mas quando Jesus quer levantar, Ele simplesmente levanta. Recebe essa palavra, levanta a mão, deixa eu profetizar. Quando Jesus quer fazer, não tem diabo que opera maior do que a operação de Jesus. Quando Jesus quer salvar, não tem nada que amarrará a alma da sua família de ser salva. Esse ano de 2019 é o ano da salvação da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, nesse contexto, Ele surge pregando. Aí a Bíblia vai dizer que essas mulheres que Jesus surge pregando para elas, essas mulheres estavam doentes e essas mulheres estavam possessas de demônios. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus cura elas. Repita comigo e diga: cura. Repita comigo e diga: Jesus conserta a casa. Olha para mim aqui, irmão. Jesus não usa ninguém sem a casa dele primeiro ser curada. Primeiro Jesus chega e conserta a casa. Primeiro Jesus chega em mim e você, arranca os carrapatos, carrapicho, expulsa o demônio. Tá entendendo? Primeiro Jesus nos conserta. Agora pega na mão desse crente e olha para ele. Diga para ele: para Jesus te consertar, tem coisa que tem hora que vai doer. Irmão, esse processo de ser consertado, todo mundo sabe que é um processo doloroso. Quando você vai fazer uma reforma numa casa, pensa na bagunça que dá. O camarada vem com aquela maquita: Jesus, só o teu sangue. As mulheres envelopa trem, não é verdade, mulherzada? Coloca negócio no envelope, coloca trem dentro de saco. E aí o camarada vem com aquela maquita, tem aquela poeira, sobe. E um banheirinho dá uma bagunça em toda a casa. E tem gente que quer ser usado por Deus, mas ele não quer que Jesus mexa na estrutura dele. Eu vim aqui como profeta dizer: rapaz, enquanto você não tiver do jeito que Jesus quer, Ele vai continuar te moldando, Ele vai continuar te apertando, Ele vai continuar te amassando, Ele vai continuar balançando as tuas estruturas até você chegar e estar perfeito diante da sua presença. Missionária, eu quero que Jesus cumpra tudo que Ele tem na minha vida. Pega na mão de quem está ao teu lado, balança ele e diga: está preparado? Balança ele e diga: está preparado para Ele consertar você? Para Ele consertar o teu jeito? Para Ele te consertar? Para Ele te pegar? Arachacan, Turabacandarai. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu estou sentindo a glória dEle aqui nessa noite. Eu estou sentindo Ele dizendo: eu vou te deixar do jeito que eu quero, viu, bacana? Você vai ficar do jeito que eu quero, não é do jeito que tu quer, não. Tem momento que a gente vai abraçar sem querer abraçar. Tem momento que a gente quer abraçar, Ele vai apartar. Tem momento que a gente quer ir, Ele vai mandar ficar. Tem momento que a gente quer ficar, Ele vai mandar ir. Se você quer andar segundo o chamado de Deus, você terá que deixar Ele consertar a tua vida, a tua casa, para Ele te abençoar. Aleluia. Olha aqui, Jesus cura aquelas mulheres. Diga graças a Deus. Estou falando de cura, gente. Jesus cura aquelas mulheres. Diga graças a Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus cura e Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus liberta. Começa a levantar aquelas mulheres. Aí olha para cá, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Quando Jesus cura elas e quando Jesus liberta elas, automaticamente a Bíblia vai dizer que elas começam a seguir a Jesus. O primeiro sinal, olha para mim,
de uma pessoa que foi curada por Jesus é não suportar ficar. Ah, não, se tu não der um glória. É não suportar ficar longe dele. Quem foi tocado e quem foi curado por ele não consegue abandonar Jesus no meio da caminhada. Olha para mim, sabe por que você nunca saiu da igreja? Mesmo passando luta, mesmo passando prova, mesmo passando calúnia, mesmo passando perseguição. Alguns de nós já passamos até fome, irmão. Alguns de nós na obra já tivemos que catar moeda para comer. Eu no Amazonas fazendo a obra com os ribeirinhos, um dia construí na igreja, não tinha dinheiro, eu não tenho vergonha de dizer isso. Peguei moeda, fui na padaria, comprei 3 pão, uma latinha de salsicha, abri aquela latinha, coloquei no meio do pão, comi com a lágrima caindo nos olhos, porque eu lembrava que na casa do meu pai tinha fartura de pão. A fé queria se abalar, mas quando eu lembrava da onde ele me tirou, eu dizia: eu não posso abandonar a presença dele na minha vida. Quando eu lembrava o que ele fez por mim, eu dizia, mesmo comendo esse pão sofrido que só a peste, seco, miserável do pão, oh, salsicha ruim da peste, irmão. Aleluia. Hoje eu passo lá no Samuel, ele fica descendo aquelas picanhonas assim, e aí a gente não quer, e ele fica forçando, a gente não quer, tá entendendo? A gente não quer. Belisca quem está do teu lado, diga: não dá moral pro diabo não, quem conhece a tua história é você, é Deus que te conhece, irmão. Falar de mim, de você, muita gente fala, mas saber o que é que nós passamos na presença de Deus, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando você levanta, é uma palavra profética, de madrugada chorando e gemendo e clamando a Ele. Quem sabe da tua história é Jesus. É por isso que nesta noite Jesus está dizendo: o curado é você, irmão, o liberto é você. É por isso que acontece o que acontecer. É uma palavra profética. Levanta a mão para receber. Você não parará no meio da tua caminhada. Deus está dizendo nesta noite: suporta a pressão, suporta o ataque. Você é tão curado que você continuará adorando a Jesus. Pega na mão desse crente, olha na cara dele com carinho, dá um sorriso colgado para ele não ficar com raiva de tu. Olha para ele e diga: tu está curado? Olha para ele e diga: tu está liberto? Então aperta a mão dele e diga: então tu não vai largar Jesus por qualquer coisa se tu estiver curado. Missionário, eu vou sair da igreja. Está curado? Não, está doente. Missionário, eu vou largar Jesus. Está curado? Não, não, está doente. Missionário, eu vou entregar o carro, que é muita dificuldade. Se eu fosse parar de pregar por causa de tanta coisa que eu já passei, irmão. Ah, meu Deus, você sabe quem aqui está ruim? Olha para cá. Um dia eu falei: vou parar de pregar. Aí Jeová usou um vaso e falou para mim assim: tu tá dando moral para quem dá uma? E eu chorando, tava doída. Tem coisa que dói na gente, Deus me livre. Tem coisa que a gente fica no amarelão, numa ruinzeira danada. E eu tava ruim aquele dia. E eu disse: Deus, eu não vou mais fazer a obra, porque é tanto demônio que atenta a gente. Esse povo não ganha uma alma e fica só atrás da gente, enchendo as paciências. Aí Deus usou o vaso e falou assim: quem te chamou? Aí eu respondi e disse: foi o Senhor. Aí ele perguntou: quem te salvou? Aí eu disse: o Senhor. Deus foi me enchendo. Aí ele falou assim: quem é que paga as tuas contas? Eu disse: foi o Senhor. Quem é que faz tudo na tua vida? O Senhor. Quem salvou a tua casa? Eu digo: o Senhor. Aí ele foi perguntando e tudo que eu falava era Ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: faz a minha obra. Tu não quer morrer não, irmão, a ruinzeira acabou na hora. Eu digo: de jeito nenhum, não estou pronta para morrer, ainda estou muito nova. Belisca quem está do teu lado, diga: está curado? Está liberto? Fala para ele: então caminha, olha para frente, porque você ainda tem muito para viver na presença dEle. Aleluia! Jesus curava aquelas mulheres e libertava. Aí a Bíblia vai dizer que após Jesus curar, olha para cá, aquelas mulheres do evangelho, olha para mim, começaram a entrar num processo de entrar no ministério de Jesus. Olha para mim, perceba. Quando Jesus chama aquelas mulheres,
Jesus já estava na atividade do evangelho, sim ou não? Com Jesus já estava a multidão, sim ou não? E com Jesus já estavam os seus discípulos. O segundo sinal de uma pessoa que é curada é aprender, irmão, a conviver. Não vai dar um glória não, porque agora o negócio vai começar a ficar gostoso. O segundo sinal de uma pessoa curada por Jesus, o segundo sinal de uma pessoa que Jesus curou e libertou e entrou enfermorada na casa dele, é porque, perceba, irmão, não tem como eu chegar aqui na igreja agora para congregar aqui e querer sentar na janela e dar tchau, não. Eu tenho que chegar humilde, sentar lá. Eu tenho que ir assim, entrando aonde Jesus quer. Eu tenho que ir fazendo a obra. E aquelas mulheres estavam chegando no ministério de Jesus agora. Só que elas não tinham dificuldade de conviver com Jesus. E também não poderia ter dificuldade de se relacionar com os discípulos. Porque quem anda com Jesus tem que aprender a conviver com a multidão. Que a multidão não larga Jesus. Quem anda, oh meu Deus, quem anda com Jesus tem que aprender a ter comunhão com os discípulos. Porque os discípulos já estavam lá quando você chegou. Eu tenho uma palavra profética para mim e para você nesta noite. Um dos maiores problemas da igreja atual é a convivência, irmão. Um dos maiores problemas da igreja de Deus nesses últimos dias é a convivência. Hoje a gente professa a mesma fé, só que nós temos dificuldade de conviver uns com os outros. Pega na mão desse crente, olha para ele e diga: se tu não acostumar comigo aqui, pega na mão dele e diga: ô boniteza, se tu não acostumar comigo aqui, olha para ele e diga: pro céu é que tu não pode ir. Fala para ele: porque lá tu vai ter que me aturar para sempre, eternamente, e eu não vou sair da tua cola, e nós vamos estar lá adorando. Aí a Bíblia diz que lá no céu não tem mais morte, aí ele não vai morrer, tu também não vai. Irmão, a igreja de Deus tem que ser igual a igreja de Atos, capítulo de número 3. Era uma igreja que tinha comunhão no partir do pão, nas orações. Era uma igreja que sonhava tudo em comum, mas era uma igreja que na hora que orava acontecia milagre, acontecia cura. Deus manifestava o seu poder, porque era uma igreja que sabia conviver uns para com os outros. Sabe por que não acontece mais milagre no meio da nossa igreja? Sabe por que Deus não manifesta mais milagre no nosso meio? Porque hoje nós não temos as coisas em comum. Quer ver um exemplo? Um trem besta eu vou citar aqui agora. Bora fazer uma festa. Vai fazer uniforme. Aí fala assim: o uniforme vai ser laranja. Aí a outra diz: eu não quero, laranja eu não visto. Vai ser rosa. Rosa eu não visto, fica com um bucho muito grande. Irmão, tem que aceitar. Quem tem bucho, tem bucho. Quem não tem bucho, não tem. Não sim, não. E eu aprendi uma coisa: avião tem que ter pneu, senão não posso. Por isso que eu nem estou assim muito querendo emagrecer. Você não vai bater palma para mim, não é possível. Bora fazer uniforme. Eu quero preto. Aí tem umas que falam assim: tá muito caro. Aí outras falam assim: não vou comprar. Aí tem umas que vêm para cantar, outras ficam com o bicão. Irmão, eu sei o que é igreja, diga aleluia. Aí a gente quer orar e quer que Deus manda fogo do céu. Irmão, enquanto a igreja não tiver tudo em comum, quando a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais assim, cuidadoso do que os filhos da luz, o camarada ele compra uma camisa oficial. Eu sei lá quanto é que tá custando, mas a bicha é cara que só peste. O cara quando compra uma camisa oficial, ele compra a passagem, vai lá pra Goiânia. Aí ele grita os 45 do primeiro tempo. O jogador nem conhece ele, nem sabe que ele tá lá. Aí vem chuva, vem sol. Aí ele grita os 45 do segundo tempo. Aí o time dele se ganha, ele pula, ele dá cambalhota, ele se arregaça, ele pula, ele fica doido, ele vai pra rua, ele bota o negócio do lado de fora assim, irmão, e ele veste a camisa de fato e de direito. Se o time perde, tem uns que até briga, vai embora até preso, morrendo por causa do time, endoidando por causa do time. E nós como igreja tem hora que nós matamos nós mesmos. Vai dar um glória não? Engraçado que o povo, quando vai pular carnaval, olha pra cá.
As mulheres compram aquelas roupas, é só roupa cara, 3, 4, 5 mil, irmão. Fica lá o tempo todinho com aquela postura, e aquele trem na avenida, e aquele corra, e aquele negócio. Aí a gente vai numa festa, ficou meia hora em pé, já tá fuxicando, dizendo, ô, festa demorada danada. Olha no relógio, digo, ô, pregador insuportável, não tem ética, não vai acabar o culto, não. Aí nós queremos ver paralítico andar. Oh, meu Deus do céu, eu não queria vir aqui hoje, não, mas eu tenho que falar tudo que Jesus mandou. Oh, meu Deus do céu, aí nós queremos ver cego enxergar. Aí nós queremos ver Jesus salvar, quer ver Jesus libertar. Garra na mão desse crente e aperta, bem apertado, agora sim. Dá lugar para Deus e diga assim: enquanto você não aprender a conviver comigo, pro céu é que você não pode ir, que lá você vai ter que me aturar. Lá você vai ter que conviver comigo. Lá você vai ter que me amar. E a Bíblia vai dizer que aquele que não segue a paz com todos e a santificação, sem esse ninguém verá ao Senhor. Aprenda a conviver com teu irmão, porque aceitar Jesus é conviver com Jesus, é conviver com a multidão e ter que conviver também com os discípulos. Missionária, eu quero conviver só com Jesus. Não tem jeito. Porque quando Jesus vem, o pacote já vem completo. Vem a multidão, vem os discípulos. Para você conviver com ele, ou tu convive com todo mundo, ou então fica difícil. Não, missionário, eu não quero relacionamento. Eu quero chegar a cultuar. Na hora que falar que a bênção e a graça, eu já estou dando a partida no meu carro. Porque eu não quero olhar para ninguém. Irmão, o céu é lugar de muita gente, viu? O céu é lugar de muita gente. Então vai acostumando a conviver agora, porque lá no céu, oh meu Deus, eu vou profetizar. Não é possível que tu não vai dar pelo menos 200, glória a Deus. Lá no céu nós ficaremos juntos, adorando a Ele, glorificando a Ele. Dá um glória para Ele aí, porque nesta noite Deus está trazendo à existência a unificação da igreja do Senhor na terra nesses últimos dias. A Bíblia vai dizer, eu vou terminar aqui, eu quero orar. A Bíblia vai dizer que quando essas mulheres foram curadas, quando essas mulheres foram libertas, a Bíblia diz que elas conviviam com Jesus, com os discípulos, conviviam com a multidão. Só que perceba, meus queridos irmãos, que a Bíblia vai dizer, no capítulo em que nós lemos, vai dizer que essas mulheres ficaram tão alegres, olha para cá, de ser tocadas e abençoadas por Jesus, que a Bíblia vai dizer que elas foram tão curadas dos seus problemas, que elas começaram a servir a Jesus. Elas começaram a dar para Jesus tudo o que estava na sua mão. Elas ficaram tão felizes com as curas, com as libertações, que elas começaram a servir Jesus. Olhe para mim, com as suas fazendas e com seus bens. O terceiro sinal de uma pessoa curada é, repita comigo, diga serve. Diga animado, diga serve. Diga com excelência. Quem é curado, meus queridos irmãos, não suporta receber Jesus e não servi-lo com excelência. Nós vivemos em uma geração que não gosta de servir. E aqueles que estão servindo, irmão, só serve muitas vezes, olha para mim que eu vou falar, só serve muitas vezes para aparecer. Nós vivemos em uma época que eu só vou falar bem do trabalho se eu estiver na direção, porque se eu não tiver, eu não vou falar. Nós vivemos em uma época, irmãos, que muitos de nós, não estamos suportando aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa para o abençoá-lo. E quando eu olho para a palavra, eu vejo que aquelas mulheres foram tão curadas, que elas olharam para Jesus e disseram: Senhor, nós somos tão curadas, que a partir de hoje, que tudo que é nosso também é do Senhor. O que serviu, o Senhor pega. Se o meu gado serviu, o Senhor pega. Se o porco serviu, o Senhor pega. Se a fazenda serviu, o Senhor pega. Porque eu estou tão curada, tão alegre perto do Senhor, que tudo que é meu vai servir para adorar o teu santo nome. Pega na mão desse crente, olha para ele e diga: como é que tu está servindo a Jesus? Tem pregador hoje em dia, se o nome dele não tiver a cara lambida dele no cartaz, nem no congresso ele vem. É ou não é? Ai, Jesus, pelo amor de Deus, chega, estou suando. Oi, irmã, é tão bonita a senhora pregar. Ora por mim, pelo amor de Deus. Cada vez que eu prego é tão difícil. Jesus dá umas palavras boas para a gente. Diga aleluia. Nós temos que servir, meus irmãos. Deus nos chamou para orar por alguém. Olha para cá.
Deus nos chamou para sustentar o ministério de alguém. Deus nos chamou para divulgar o trabalho, mesmo não estando na minha mão. Isso é obra de Deus, falar bem, defender. Hoje em dia, meus irmãos, se alguém fala mal de alguém, a pessoa não tem aquele brilho na cara de falar assim, não, eu conheço fulano, não é assim não. Irmão, parece que é um demônio que pula na pessoa. E mesmo conhecendo a pessoa, quando a pessoa vê, já está dizendo, menino, pior que eu nunca tinha reparado, pior que é verdade, eu nunca tinha visto isso dele, irmão. E eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que o evangelho do Senhor é pregar o melhor de Deus, para que haja libertação no meio do povo de Deus. Não é fazer para me aparecer, é fazer para adorar, é fazer para ajudar, mesmo sem ser notado. Isso é evangelho, evangelho de servir, evangelho de adorar a Deus, o evangelho de glorificar a Deus, falando bem, exaltando o nome de Jesus e sendo boca profética para essa geração. Pega na mão de quem está do seu lado, olha para ele e diga: Jesus te chamou para ser solucionador de problema. Diga para ele: não foi criador de problema, viu, boniteza? Tem pessoa que cria problema num negocinho desse tamanho, tão fácil de resolver. E Jesus nos chamou para que nesta noite você possa olhar para essa pessoa que está do teu lado e apertar a mão dele, olhe para ele com carinho e diga: o evangelho é eu poder olhar para você e dizer para você: conte comigo. Evangelho é poder olhar para o seu irmão e falar para ele: eu fui tão curado, meu irmão, que eu quero servir a Deus com excelência. Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra profética. Deus nesta noite está dizendo: ai, xaraba, cantarabassurianda. Deus te chamou para ser suporte na vida de alguém. Deus te chamou para ser sustentador de oração na vida de alguém. Será que você pode se alegrar com a vitória de alguém? Será que você pode dizer para alguém: se depender de mim, meu irmão, você chega. Eu não vou te matar, eu vou te ajudar a você chegar. Se depender de mim, meu irmão, você entra. Não é fechar a porta para o outro e ajudar a entrar. Se depender de mim, meu irmão, você conquista, você avança, você toma posse. Se eu não puder ir, eu serei abençoador para você chegar. Isso é evangelho, meus irmãos. Eu não vou, mas eu vou contribuir para a sua conquista. Nós temos que entender que nós fazemos parte do mesmo reino. E a Bíblia diz que reino dividido não subsistirá. Ou a igreja se une, irmão, ou a igreja se une, ou a igreja se abraça, meus queridos irmãos. Porque nós precisamos entender: essa pessoa que está do meu lado não é meu competidor, não, irmão. Dentro da igreja hoje, se puder jogar terra no outro, falar mal, matar. E engraçado é que a pessoa critica tanto o outro quando está na frente. E quando ele assume, não faz nada, vezes nada, virado em nada. Belisca quem está do teu lado, diga: me dá suporte. Abraça ele e diga: me ajuda. Fala para ele: me ajuda a entrar, me ajuda a tomar posse, me ajuda a conquistar. Olha para ele e diga: não fala mal de mim não, você não me conhece. Olha para ele e diga: seja bênção na minha vida. Nós fazemos parte do mesmo reino. A palavra de Deus vai dizer: porque dele e por ele são todas as coisas, irmãos. Gente curado não briga, gente curado não discute, gente curado serve a obra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 35. A Bíblia vai dizer: em tudo o que eu fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando
as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse. Tu vai embora com essa palavra. Jesus disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Fica de pé, deixa eu orar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. A equipe pode se colocar aqui na posição para nós adorarmos. Pega na mão dessa pessoa, olhe para ele com afinco e com fé. Diga para ele: será que eu posso contar com você? Pergunta para ele: você não vai me matar não, né, irmão? Olha para ele, diga: você não vai falar mal de mim nas minhas costas não, né? Fala para ele: você não vai ter coragem de ser falso desse tanto, de me abraçar na minha frente e me apunhalar pelas costas não, né? Olha para ele e diga: eu confio em você, você é meu irmão, nós somos chamados pelo mesmo Deus, pelo mesmo pastor. Diga para ele: eu e você subiremos para o céu, adorando e glorificando. Alguém tem essa fé? Tem essa fé de subir a igreja unida, unânime, adorando aquele que merece ser adorado? Aleluia! Adore o Senhor, a equipe. Deixa eu fazer a primeira pergunta e a primeira oração. Nesta noite nós temos muitas pessoas que estão nos visitando. E nós louvamos a Deus pela visita e pela vinda de vocês aqui na igreja, adorando a Deus conosco. Só que nesta noite eu quero abrir uma oportunidade para você. Às vezes você chegou aqui querendo fazer uma nova aliança com Jesus. Olha para cá. Às vezes você chegou aqui querendo fazer um novo compromisso com Jesus. Às vezes você chegou aqui, você congregou há muito tempo, e por causa das dificuldades, das decepções, das provas que você passou, você se afastou. Esta noite tem um convite aberto do próprio Jesus dizendo: se você quiser nesta noite, eu posso reescrever o teu nome no livro da vida. Se tu quiser nesta noite, eu posso fazer morada em ti e posso voltar a ser o teu dono e voltar a ser o teu Deus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero que você levante a sua mão e você saia do seu banco em sinal de declarar publicamente: eu quero Jesus na minha vida. E eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. Eu quero que você venha à frente. A igreja entra em oração, entra em oração, entra em oração. Aonde está a segunda pessoa que quer voltar para Jesus, quer reconciliar com Cristo? Esta noite é uma noite em que Jesus está dizendo: venha. É uma noite de milagre, igreja. É uma noite de colheita. A igreja continue adorando ao Senhor. É uma noite em que Jesus está dizendo: eu quero sarar as tuas feridas.